Olá, sejam todos bem-vindos ao Pediatria Cast. Eu me chamo Mariana. Então eu sou a Desirê, eu sou pediatra também. Esse é um podcast direcionado para profissionais, pediatras e também pais. A gente vai compartilhar com vocês um pouco das nossas histórias e dividir conhecimento com todos vocês. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pediatria Cast. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é sobre a introdução alimentar dos bebês. Eu sou a Mari, estou aqui com a Desirê, e esse podcast vai ser direcionado principalmente para pais, cuidadores, porque afinal de contas quem faz a introdução alimentar, quem está ali com o bebê nem sempre são só os pais, e também para os profissionais, principalmente pediatras, porque a gente está orientando a introdução alimentar o tempo todo no nosso consultório. Então fiquem aqui com a gente e aproveitem esse podcast. Bom, Desi, então a introdução alimentar a gente sabe que é sempre muito desafiador e para os pais gera primeiro uma expectativa enorme, mas também um desafio, porque a gente lida com a expectativa e sabe aí que vai ter que passar por isso, vai demorar um tempo para tudo funcionar e a gente quer começar aí, não sei se você quer falar um pouquinho de como você orienta no seu consultório a introdução alimentar. Como que você começa aí a introdução alimentar? Quando? Quais os alimentos? Tem alguma ordem? Bom, eu sou a Desirê e eu costumo fazer no meu consultório a orientação da introdução alimentar mais ou menos na consulta de 5 meses. Porque eu gosto de dar para os pais tempo para eles estudarem sobre o assunto e se prepararem para isso. A gente passa aqueles primeiros 2, 3 meses tentando aprender a lidar com o recém-nascido. Aí quando a gente aprendeu a lidar com o recém-nascido, daí pronto, aí eles querem inventar essa moda que é começar a dar comida para a criança, aí a gente vai ter que começar a mudar tudo de novo, mudar a rotina e tudo mais. Então eu gosto de ter esse tempo para os pais poderem estudar. Eu encaminho um material para eles por escrito e faço essa orientação nessa consulta e falo um pouco principalmente das expectativas. E é o que eu quero falar para vocês também. Alimentar a nossa prole, alimentar o nosso filho, é de uma importância tremenda. E é por isso que é muito pesado para a mãe amamentar. Porque não é só calar o bebê quando ele amamenta, mas é garantir a sua sobrevivência. Quando a gente vai fazer a introdução alimentar, a gente vai de novo passar por alimentar o nosso filho. E isso gera muita expectativa na família. Então eu sempre falo isso para os pais, eu digo, olha, a gente vai começar a alimentar o bebê, dar alimentos a esse bebê, mas o leite continua sendo sua principal fonte de alimentação até pelo menos 1 aninho. Isso é para a gente tirar aquele peso da mãe de que o bebê, na primeira colherada que ela der, ele tem que abrir a boca e comer achando muito lindo. Então, pode ser que isso não aconteça. E outra coisa que eu gosto de explicar também é que a introdução alimentar ela é um processo de aprendizagem. Aprendizagem sobre tudo. Sobre questões culturais, sobre questões comportamentais, uma nova rotina e também a parte nutricional mesmo. E por ser um processo, isso leva um tempo. Então a introdução alimentar, ela não é o 6º mês do bebê, o primeiro dia que você faz um pratinho de comida. A introdução alimentar contempla um período longo que vai mais ou menos até 1 aninho, quando a gente entende que o alimento passa a ter uma importância maior na questão nutricional do bebê. Então ele é um processo longo e de aprendizado. Então a gente precisa entender que a criança está descobrindo o alimento, que ela está descobrindo que aquilo faz parte da sua alimentação, ou seja, ela não vai mais matar só a sua fome com o leite, e também ela vai aprender a lidar com texturas, sabores, temperaturas. Vai ter coisa que ela vai gostar, vai ter coisa que ela não vai gostar, vai mudar a sua rotina ao longo do dia, e tudo isso faz parte desse processo de se alimentar. E a gente, de uma forma muito prática, eu começo a introdução alimentar normalmente com 6 meses, né? Na consulta de 6 meses. Mas, dependendo de como está o neurodesenvolvimento desse bebê, com 5 meses eu já vou adiantar algumas partes e já entrego também o material para que os pais estudem, porque isso eu acho fundamental, independente do momento que você vai começar a introdução alimentar. Adiantar um pouquinho o que eles precisam saber para o próximo passo, até porque eles vão ter que comprar materiais, o cadeirão, saber qual pratinho, qual colher, embora isso às vezes não tenha tanta importância assim, a gente sabe, né? Mas para eles irem se preparando. Mas o mais importante, acho que é eles entenderem o momento
de começar a introdução alimentar, né? Porque a gente, né, e eu digo, não faz tanto tempo assim que as pessoas alimentavam os bebês com 3 meses e deitados, né? Dava a colher dosadora, ela nasceu para dar comida para o bebê, né? O que é um horror. Então, hoje a gente começa a introdução alimentar com 6 meses e os sinais de prontidão. Acho que talvez falar um pouquinho dos sinais de prontidão seja bem interessante, né? Então, como eu falei, eu faço a orientação com 5 meses, mas a introdução alimentar ela vai ser iniciada aos 6 meses. Eu faço com 5 meses para a família poder ter esse 1 mês aí, mais ou menos, para estudo, tá? Então, a recomendação que a gente tem aqui no Brasil, para nós, brasileiros no Brasil, a gente faz uma orientação de iniciar novos alimentos a partir de 6 meses. Mas não basta só ter 6 meses, a gente precisa ter 6 meses e a gente ter sinais neurológicos de que o bebê já é capaz de manipular na sua boca alimentos com outras texturas que não sejam só a textura líquida. Então, a gente vai precisar observar esse bebê. Então, quando eu tenho essa oportunidade de, com 5 meses, fazer a orientação sobre métodos, blá, 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 que a gente precisa falar tudo para os pais, eu também já observo o que aquele bebê tem no seu desenvolvimento, para eu poder dizer, olha, isso já está bem, ele vai precisar desenvolver tal coisa, tal habilidade, e posso também, dependendo da situação, mostrar para os pais como estimular aquele desenvolvimento específico que eu preciso. Então, dentro do que a gente entende que um bebê precisa ter para poder manipular novos alimentos na boca, né? Ele vai precisar conseguir ter um controle pleno do seu pescoço, tá? Então, ele precisa conseguir firmar muito bem o seu pescocinho. Ele deve estar sentado com o mínimo apoio. O que significa sentar com o mínimo apoio? O pessoal acha que é ficar sentado encostado no sofá, e não é isso, tá? Isso o bebê já faz nessa idade com toda certeza, porque ele já tem pleno controle do pescoço. A partir do momento que a gente controla o nosso pescoço, a gente é capaz de ficar recostado. Sentar com o mínimo apoio é aquele bebezinho que senta com a perninha aberta em arco e se apoia nas mãozinhas para frente. Então é esse apoio que ele faz, é um apoio triplo, 2 perninhas e as 2 mãozinhas na frente. Ele pode tombar para o lado, porque essa defesa lateral o bebê vai desenvolver um pouquinho mais tarde. Mas ele precisa conseguir se apoiar e elevar o seu tronco segurando nas suas mãozinhas. Isso é sentar com o mínimo apoio. Então, além dessas 2 coisas, a gente vai precisar que o bebê se interesse pelos alimentos. Então, é aquele bebê que por volta dos 4 meses está vendo a mãe tomar água, fica olhando, puxa o copo da mãe para tentar pegar também. Está vendo a mãe comer, vai dar uma garfada e a criança até abre a boca, acompanha, né? Imita, exatamente. Então, o bebê aprende por aprendizado, é por imitação. Então, ela está olhando e ela está imitando, se preparando também para o momento de receber o alimento. E, além disso, é um bebê que já tem bastante habilidade com as mãos, pega os objetos e leva ele à boca. Então, esses seriam os sinais. Senta com o mínimo apoio, plena firmeza do pescoço, se interessa pelos alimentos e já leva os objetos que pega na mãozinha, já leva para a boca. Esses seriam os sinais de que esse bebê está pronto para comer. Junto com os 6 meses, é claro. Junto com os 6 meses, porque no 6º mês a gente entende que o seu corpo físico, então as suas enzimas digestivas, o seu fígado, o seu rim, já estão prontos para metabolizar alimentos diferentes. Então a gente precisa juntar essas 2 coisas para poder entender que esse bebê está pronto para começar a comer. E uma coisa assim que eu sempre alerto para os pais é que às vezes existe aquele ímpeto de querer alimentar o bebê antes. E às vezes isso não é dos pais, porque os pais estão muito conscientes, já há muito tempo estudando sobre isso, mas às vezes a avó, o tio. E eu sempre alerto que o problema de alimentar um bebê antes do tempo são os riscos que isso oferece a ele de uma forma completamente desnecessária. Porque se o bebê não consegue ficar sentado com apoio, e o sentado com apoio é como você falou, ele tem que se empurrar o tronco e ficar ereto. Não adianta ele ficar assim, porque às vezes a gente vai testar o bebezinho e ele fica assim todo corcundo, né? Ele faz o quê? Ele acaba tendo uma chance maior de engasgar com o alimento. E além de tudo, por uma imaturidade do seu sistema digestório inteiro, esse alimento pode fazer uma alergia alimentar. Então, não é que a gente está sendo muito categórico, chato de começar a introdução alimentar com esses pontos, mas é porque antes disso oferece risco ao bebê. E às vezes as pessoas, de uma forma muito ingênua, dão comida para o bebê, mas é porque elas não sabem
malefício que causa oferecer alimento aos bebês precocemente. Exatamente. E é interessante porque, assim, geralmente são as pessoas mais velhas ou mais antigas em casa que acabam dizendo, mas a gente começava a dar comida para o bebê com 4 meses. Na minha época era com 3 meses, Sim. A gente fazia uma papa, batia no liquidificador e tal. Várias orientações que hoje em dia a gente não usa mais. E por que a gente não usa mais? Porque a gente é chato? Não. Porque os estudos mostraram, durante a evolução, aumento de técnicas, né, de observação e de formas de estudar o nosso desenvolvimento, né, imagina, a neuroimagem e tudo mais, mostram que fazer daquela forma não era tão benéfico quanto fazer da forma que a gente tem hoje em dia, né, essa orientação. Então, a gente teve algumas modificações, inclusive muito recentes, em 2018, a gente teve várias modificações e novas orientações em relação a como oferecer os alimentos. Então, dentro da área da medicina, a gente está sempre em evolução. E a ideia não é a gente ser chato ou nada disso, é a gente poder fazer o melhor benefício para a saúde daquela criança. Então, a ideia é que a gente consiga juntar essas coisas. Existem situações diversas que a gente individualmente avalia no nosso consultório? Claro que existe. Mas aí é uma avaliação individual. A ideia aqui é a gente poder trazer o máximo de informação geral para que todos vocês possam aproveitar e estarem atentos, né, e se preparando também para quando chegar esse momento, que é o momento que a gente, como pais, eu vou dizer, a gente fica muito ansioso, né, é o primeiro passo, eu digo para os meus pais, né, que acompanham comigo, que é o primeiro passo da independência daquele bebê. Sim. Agora ele está virando gente, não é mais bebê, agora já está começando a ter um pouquinho mais de independência dentro do seu crescimento. E é engraçado porque muitas vezes a gente acha que se ele começar mais cedo, ele vai se adiantar, isso vai ser bom. E não é assim, porque às vezes a gente pega um bebê de 6 meses que por algum motivo ficou internado, é prematuro, teve um pequeno atraso no seu neurodesenvolvimento e ele não tem os sinais de prontidão para comer ainda. A gente não pode liberar comida para esse bebê que não está pronto, porque isso vai oferecer risco para ele. Então eu peço para os pais, às vezes, esperarem um pouquinho, 15, 20 dias, estimularem bem nesse período e o bebê fica pronto. E aí eu digo para eles que não interessa. Não interessa se ele começou 15 ou 20 dias depois. Ele vai, em determinado momento, alcançar o seu desenvolvimento junto com as crianças que começaram com 6 meses. Então não tem por que a gente correr contra o tempo, achar que o bebê vai ficar super adiantado, vai virar um super bebê, porque não é isso que acontece, a gente só está oferecendo risco para ele mesmo. Desi, e assim, quais os alimentos você orienta a introduzir primeiro? Eu, durante muito tempo, fazia uma orientação, que já é uma orientação um pouco mais antiga, que era de começar com frutas nas primeiras 2 semanas, 1 ou 2 semanas, e depois a gente ia incluindo os grupos alimentares. Mas a gente não tem essa orientação de forma real hoje em dia, né? Então, teoricamente, a gente pode oferecer todos os alimentos que o bebê possa consumir. Então, existe, às vezes eles falam assim, mas qual que é a lista do que eles podem? É mais fácil a gente dizer o que eles não podem do que o que eles podem, porque eles podem de tudo, de todas as frutas. Tudo que for comida. Tudo que for comida de verdade. Então, tudo que é fruta, tudo que é legume, leguminosa, cereais, proteínas de todos os tipos. O que o bebê não pode comer? Ele não pode comer açúcar. Ele não pode comer produtos industrializados, então assim, se saiu do pacote, a criança não deve comer. E também a gente não usa para bebês pequenos cafeína, né? Então não vai dar café, não vai dar Deus o livre refrigerante, infelizmente a gente sabe que as pessoas acabam oferecendo. Então até os 2 anos a gente não vai usar esse tipo de alimento para eles e vai dar preferência para alimentos naturais, né? Coisas que a gente pega na natureza. Então, eu não costumo fazer uma regra. Como eu faço essa preparação para os pais, eles acabam se preparando e fazendo uma compra antes ou naquela semana antes para poder ter um preparo. Mas o que eu digo para os pais é que assim, no começo, a gente vai passar por uma fase de experimentação. Então, o mais importante nesse momento é a gente oportunizar que o bebê tenha contato com aquele alimento. Então, eu digo para os pais que você vai oferecer o alimento que você tem, que seja permitido ao bebê, e você vai usar a oportunidade daquele momento que eu digo que é um momento mágico de oferecer o alimento para o bebê. Qual é esse momento mágico? Ele tem que ser um horário em que a criança esteja acordada, interessada pelo meio, que não esteja com a barriga cheia e que não esteja morrendo de fome. Então tem que ser
uma conjunção astral, praticamente, entre esses fatores para que a gente possa oferecer o alimento. Por isso que eu digo, a gente vai ter que olhar esse bebê e olhar essa mãe. Qual é o horário na rotina que você acha que você vai ter a oportunidade de fazer isso? Talvez isso seja de manhã, dê o passeiozinho, falta ainda uma meia horinha ali para ele começar a mamar e ter sono, e aí você vai oferecer o alimento para ele. Que alimento? O que você tiver em casa. Ah, eu tenho banana, pode ser banana? Banana. Ah, eu tenho uma batatinha cozida, batata cozida. Tenho um franguinho desfiado, franguinho desfiado. Então você vai oportunizar que o bebê experimente os alimentos, porque a gente está passando por aquela fase que eu falei que é uma fase de experimentação e aprendizado. Quando a gente faz isso com a mãe, a gente tira um pouco do peso da obrigação de duas coisas. Ela fazer um prato perfeito, porque tem, a gente sabe, se vocês olharem o meu Instagram, tem lá um pratinho perfeito que tem isso e aquilo. Aí a mãe não conseguiu colocar uma das coisas pronto. Aí já começa a trazer culpa para si, que não vai dar certo, que não sei o quê. Ou a segunda coisa, que é o bebê não comer. Então o bebê não comeu, tá tudo bem. A gente vai achar uma nova conjunção do horário mágico e oportunizar novamente a oferta de algum alimento que ele possa comer. E sempre que possível, que esse momento mágico aconteça junto com uma refeição da família, melhor seria assim o idealíssimo. Por quê? Porque o bebê aprende por imitação. Quando ele vê você comendo, ele também vai se interessar por comer. Não pelo alimento em si, que ele nem sabe o que é aquilo, não sabe que gosto que tem, não sabe que aquilo enche a barriga dele. Mas a minha mãe está comendo, eu também quero fazer igual. E ela aumenta a chance de repente, experimentar, tá? É importante a gente dizer que, quando a gente se alimenta, a refeição, ela não é um momento solitário. E a gente tende a colocar o bebê para fazer refeições solitárias. Então, é um horário que ninguém está comendo. Você põe sozinho no cadeirão. Põe o cadeirão no meio da sala e vai dar comida para a criança. Meu Deus, ela nunca viu isso acontecer? Não é assim que você come. Então, a gente tem que lembrar disso, que o bebê está aprendendo e está se nutrindo, mas ele está mais do que isso, ele está aprendendo. Ele está aprendendo como é uma refeição. E se a gente puder oportunizar que isso aconteça com a família, melhor ainda. Então, a criança está aprendendo a se alimentar, está aprendendo a ter uma nova rotina e ela está aprendendo e se integrando naquele ambiente familiar que é tão forte ao redor da mesa. Eu faço um pouquinho diferente essa introdução alimentar nesse sentido do começo, porque eu acho que isso não é o que faz, não é assim que está errado. Eu acredito que tem colegas que fazem igual a mim. Eu digo que nos primeiros 5, 10 dias, a mãe comece com o alimento que ela tem mais fácil em casa, que no geral é frutas e legumes. E por que eu digo isso? Porque às vezes ela vai querer inventar de fazer uma carne, uma coisa um pouco mais complexa, e o bebê também vai ter aquela dificuldade de comer aquele alimento específico. No começo ela já vai se frustrar. Então eu digo, pega lá, sei lá, um abacate que você tem na fruteira, amassa um pouquinho, vê como que corta, coloca na mão do bebê, mas começa por esses alimentos que você tem disponível. Às vezes ela tá fazendo a batatinha do almoço, ela tem lá uma banana, um abacate na fruteira, enfim. E aí, esse bebê, ele pode começar a tolerar, porque você sabe que boa parte dos bebês no começo não toleram. E eu digo para elas, o que é tolerar? Ela deixar você colocar o alimento na boca dela, com uma colher, com a sua própria mão, ou ela mesmo pegar esse alimento e levar até a boca. Porque às vezes eles botam tudo na boca, menos a comida. Então, depois que passa esse momento de tolerância, que o bebê aceita esse alimento na boca dele de qualquer método, ele vai fazer, né, um pouquinho de mastigação, ou ele vai botar para fora, ou ele vai engolir, ela pode imediatamente começar com os outros alimentos. E aí eu também digo que, assim, no começo eles comem muito pouco. Então, assim, é ótimo que eles façam todo aquele prato lindo, com 2 legumes, um carbo, uma proteína, uma leguminosa, mas é difícil, porque o bebê às vezes vai comer 3 pontinhas de colher. Daí ela tem 5 alimentos e 3 pontinhos de colher, é uma coisa que não fecha. Então, no começo, ir assim aos poucos, até que ele coma um volume maior e ela possa oferecer mais alimentos. Porque realmente existe essa cobrança interna da mãe de, ai meu Deus, eu não tenho legume suficiente, eu deveria fazer mais. Ai meu Deus, aquela coisa toda, né? E essa expectativa que a mãe gera quando ela prepara a comida, porque assim, nossa, eu me planejei, eu comprei, fiz uma touca na cabeça, o avental. Estudei um menu especial para o bebê.
e o bebê não abre nem a boca. É. Isso é muito frustrante para a mãe. Então, a gente tem que tentar fazer com que isso seja leve, prazeroso. Eu digo, a refeição ela não pode ser um momento de estresse. Aí as mães vão se cobrando tanto que ela não tem a comida, que ela não sei o quê, que o bebê não comeu, que ela fez com tanto amor e ele não comeu, que ela começa a ter ansiedade porque a criança vai comer. E não é para ser isso. Sim. É para ser bom, é para ser legal, é para ser gostoso filmar o bebê fazendo careta quando ele põe a comida na boca. Todo mundo vê um vídeo desse, é uma delícia. Por quê? Porque a criança está experimentando uma coisa nova. Então é natural que ela não aceite de cara. Né? E eu acho bem, assim, legal mesmo que as mães não tenham tantas expectativas. Eu digo para elas, né, que parece que eu sou aquelas que apagam todas as expectativas, mas é porque eu não quero que elas tenham expectativas elevadas, porque isso, na maioria das vezes, 99% das vezes não acontece. Tem aqueles bebês que começam a comer e comem bem desde a primeira refeição, existem. Mas eles são muito raros, são pouquíssimos bebês que fazem isso. A grande maioria vai comer mesmo lá com 8, 9, 10 meses. Que a mãe tá lá, ela bota o neném no cadeirão, ela tá lá mexendo nas panelas, eles já ficam doidos porque eles sabem que vão comer. Aí eles entenderam que a comida enche a barriga. Antes disso, era só mais uma brincadeira. Ele bota o alimento na boca, que nem ele bota o carrinho, o controle da televisão e todas essas outras coisas, né? Exatamente. Ô Deise, e os utensílios? O que você sugere? No consultório sempre existe essa dúvida, assim, doutora, qual cadeira eu compro? O que você acha desse cadeirão? O que você acha dessa colher, desse pratinho? Você tem aí uma fórmula mágica para comprar um utensílio? Duas coisas que eu falo que uma agrada o pai muito e outra agrada a mãe muito. Assim. Mas, de maneira geral, o que eu acho necessário e importante é que a criança tenha o cadeirão. Qual cadeirão? Qualquer um. Por isso que eu digo, o pai fica feliz da vida, que eu digo que só precisa comprar o cadeirão e pode ser o mais barato da loja. Pronto, Concordo. Os pais ficam felizes da vida. Também falo isso. Mas em contrapartida, eu já digo assim, mas eu sei, a gente não precisa de nada, mas eu sei que a gente gosta de comprar coisinhas. Quem não gosta de encher o bebê de coisinhas que nem são tão necessárias assim, mas que são úteis. Então, o que eu gosto de sugerir é, além do cadeirão, que pode ser qualquer cadeirão. Claro, quando a gente vai ver, algumas crianças têm dificuldades sensoriais, não sei o que, é interessante ter um apoio para o pé, que se movimente, e as cadeiras mais simples não têm, mas isso a gente resolve de forma prática, tá? Se for necessário. A maioria dos bebês não precisa, senta naquele cadeirão normal, fica com as perninhas balançando e come numa boa. Mas o que mais que a gente vai ter? Pratinho, né? Pratinhos, aí a gente quer comprar pratinho com divisória, pratinho de inox, pratinho de bambu, pratinho colorido, pratinho de silicone, Corelinha. Com não sei o que, não sei o que. O ideal é que o prato não chame mais a atenção do bebê do que a comida. O bebê precisa se interessar pela comida. Então, se a gente tem um prato muito cheio de frico-frico, a criança pode se interessar mais pelo prato e não tanto pela comida. Então, eu gosto de orientar pratos simples. Os pratinhos com divisória são legais, eu particularmente gosto, e eu nem sou uma pessoa organizada, mas para comida ali, para dar separadinho, e é interessante, dar separado no começo, eu gosto de ter um pratinho com divisórias, mas veja, nada disso é obrigatório. Tem uma outra coisa legal que eu falo para os pais, que é o pratinho que tem uma ventosa embaixo, porque ele gruda na mesa, tá? Mas pra quê? Porque a criança uma hora vai fazer assim e o prato vai sair voando. Vai voar. Pelo menos ela faz assim só com a comida, o prato dá uma segurada ali, tá? Isso é legal. E outras coisas que são interessantes são as colherzinhas. A gente pode usar qualquer colher. Você pode usar uma colherzinha de chá que seja do tamanho da boca da criança que você tem em casa, normal. Mas eu acho interessante a gente ter as colherzinhas de silicone, até pra gente dar pra criança e ela segurar, tentar se alimentar, porque ela vai tentar imitar, vai brincar e tal. Então eu acho que ele é uma textura melhor para a criança. Claro, a criança não vai se machucar com uma colher de metal, né? Um garfo talvez sim. Mas a de silicone eu acho que até para a mãe se sentir segura nessa história de ir dando autonomia para o bebê, tem dentinho, né? Já é mais desconfortável. Às vezes o dente está rasgando e a criança sente desconforto quando bate o metalzinho ali. Então a colherzinha de silicone acho ok. Outra coisa que aí poderia ou não são os babadores. Então, a gente tem umas roupinhas que, para quem vai fazer a introdução alimentar no BLW, né, vai dar para a criança pegar, tem uns aventaizinhos que são de vestir inteiro, parece uma blusinha e amarra atrás.
que são legais, mesmo para criança que vai comer, se a mãe tem um pouco de aflição com isso. Eu, particularmente, nunca usei babador para os meus filhos. Eu deixava sujar a comida toda. Tem criança que agonia, fica agoniado com o babador, eles também não ficam. Prende, eu não deixava. Eu tenho aflição também. E tem babador de todos os formatos, aqueles tá? que botam, aquele que cai a comida dentro, eu não gosto. Eu pessoalmente. Acho que pesa, parece, no pescoço do neném. Já me dá aflição, que aquilo ali caiu, tipo, tá comendo igual a comida do cachorro. Eu não gosto, mas isso é uma coisa pessoal, tá, gente? Pode usar, já vi, usa. Sim. E é interessante por isso, porque a criança às vezes pega um pedacinho, cai, e ela mesmo já pega e já come aquilo de novo. Mas eu, Desirê, não gosto muito disso. Então, para você ver como isso não é essencial, mas é uma opção que a gente tem, e aí vai do gosto do freguês. Cada um vai escolher o que achar melhor. O que eu acho legal de ter, então, é o cadeirão, que eu acho que é importantíssimo para ir criando o ritual ao redor do alimento. E até para a criança estar segura no começo, que às vezes ela não se apoia muito bem, né? Porque vai ficar no colo, vai ficar toda torta, né? É importante ter um lugar para ela comer. E é um ritual, assim como a gente vai fazer o ritual para o sono, a gente vai fazer o ritual alimentar. Então, quando a mãe posiciona o cadeirão na mesa, a criança já sabe que vai chegar a hora de ela comer. E a gente, assim como a gente, quando a gente começa a sentir o cheiro, já tá dando o horário, você escuta alguém mexendo uma panela, o nosso corpo já começa a preparar a digestão. Então, a gente saliva mais, só de eu falar aqui eu já tô salivando. A gente saliva um pouco mais, o nosso estômago já vai se preparando, então o bebê também vai se preparando com esses sinais externos. Então, cadeirão, colheres, tá, de variadas, daí assim, pode ser só uma, tá, mas pode ser várias, porque a gente gosta de opções. E o pratinho com a ventosa, que eu acho que vale a pena investir. E uma outra coisa também, acho que é o copinho, né? Mas o copo não precisa ser aquele copo cheio de fruque-fruque lá, um copinho aberto normal. Porque a criança, de novo, ela não vai tomar água porque a água mata a sede. Ela vai tomar água porque ela vê a mãe tomando água. Então, se você dá na xícara, no copo, no copinho, no copão, qualquer copo, ela vai te imitar. E às vezes você dá um copo todo colorido, aquele 360 com alça, ela nem consegue manipular aquele copo ainda. E o copo chama mais atenção do que o objetivo em si, que é ela tomar água, né? E o copo, aí às vezes as pessoas perguntam, mas qual é melhor? Não existe. Não existe. Vai depender do que você quer, do que você, eu digo para as mães, tolera, porque tem mãe, por exemplo, que não tolera que a criança se suje muito. Exatamente. E que não quer que se molhe. Então, você vai escolher o copo mais ou menos de acordo com a sua vontade. E aí, você vai ensinar o bebê. Ele é capaz, um bebê de 6 meses, já é capaz de conseguir, inclusive, aprender a sugar um canudo. Então, pode ser um copinho de canudo, pode ser aquele de transição que tem um biquinho rígido, pode ser o de transição que tem o bico de silicone, pode ser o copo 360 e pode ser um copo normal, qualquer, que a criança é capaz de aprender o que a gente ensinar. E o que eu gosto de sugerir também de forma muito prática é que às vezes a mãe compra aqueles cadeirões super caros e que é de tecido. E aí o que acontece? Elas sempre depois elas falam que estão vendendo ou elas falam que não gostaram porque suja muito. Teve uma mãe inclusive que comprou aqueles cadeirões lindos, maravilhosos, assim, de madeira, não sei o quê. E aí ela teve que botar um lençol embaixo, porque ele sujava tudo que era de tecido. E aí é difícil de limpar. Eu acho que se atentar também a esses detalhes é importante, porque o bebê ele vai comer várias vezes ao dia e vai fazer uma sujeirada danada, né? Então, também teve uma outra mãe que falou essa semana que ela bota um lençol embaixo do cadeirão do bebê, que aí ela tira o cadeirão, pega o lençol, chacoalha, bota na máquina e tá tudo certo. Melhor do que limpar o chão em si, porque ela diz que dá muito mais trabalho. E é impressionante, porque eles comem, você vai achar comida no cadeirão, nos lugares você pensa, tá, mas como é que essa comida veio parar aqui? Eles fazem porque eles são capazes de tudo. Assim como eles põem comida na orelha, o cabelo. Então, assim, a hora do bebê comer vai trazer um pouco de aflição, de transtorno nesse sentido. Mas faz parte do desenvolvimento do bebê. Inclusive, uma das coisas, né, quando a gente estuda essa parte mais sensorial da alimentação, que é a gente não ficar limpando a boca do bebê toda vez que ele come. Então, deixar o bebê ficar com aquele alimento ao redor da boca, isso é importante para ele ir tolerando. Então, a tolerância em relação ao alimento não é só a sabor, não é só a temperatura, é também textura e essa sensação que o bebê vai tendo daquilo ficando na mão. Então, ele pega ali na papa e faz, daí a comida passa pelo meio do dedo. Isso tudo é importante. E é importante que a mãe deixe a criança passar por essa experimentação, porque ela está aprendendo, porque ela ainda não sabe que aquilo é só para se alimentar, então ela vai precisar passar por todo esse processo. Então, não ficar o tempo todo limpando, né, porque, tá com a boca suja. Até eu falo para as mães, tente evitar de falar isso, porque sujeira é sujeira.
comida que está em volta da boca não é sujeira, é comidinha. Isso é uma né? convenção social, né? Exatamente. E se fôssemos, sei lá, de outras vezes, outra cultura, isso seria completamente normal. E você falou um pouquinho do prato com divisórias, mas acho importante ressaltar que para as crianças maiores, essas divisórias elas podem aumentar a observação dela que os alimentos não podem se misturar. Uhum. Então, para o bebê pequeno, a gente vai dar os alimentos separados, até para ele saber que abóbora é abóbora, frango é frango, brócolis é brócolis e não tudo tem o mesmo gosto. Mas, para as crianças maiores, a gente evitar esses pratos com divisória, porque senão isso favorece a segregação dos alimentos. E às vezes eles ficam mais seletivos, porque aí não quer que misture o arroz com feijão, não quer que a carne encoste no brócolis, porque isso é uma coisa também de desenvolvimento dele, né? Então, os maiores, eu acredito que dá para usar um prato normal, né? Até para não ter muito, não favorecer essa seletividade alimentar, né? Ah, sim, e assim, a gente está falando disso de bebês. Então, hoje a gente está falando sobre a introdução alimentar, que vai mais ou menos. Ficar claro para quem está nos ouvindo. Que vai mais ou menos dos 6 meses até 1 ano. Então, o bebê está passando por esse aprendizado. A partir de 1 aninho, o ideal é que a criança, inclusive, vai passar a comer a comida da família, dentro da textura e de tamanhos que ela consiga mastigar, claro. Mas ela vai não só comer a comida da família, ela já tem que, teoricamente, se integrar com tudo da família. Com a família. Com a família. E igual à família, com o mesmo prato que eles comem, com talheres compatíveis com a sua idade, mas também talheres, né? Não dá pra gente levar para uma criança de 5, 6 anos um pratinho com divisório e uma colherzinha de silicone, né? Então, assim, a gente também vai fazer essa transição ao longo do tempo, isso sim. E a gente vê, assim, no consultório, muitas dúvidas de como colocar novos alimentos na introdução alimentar do bebê. As novas texturas, sempre que a gente orienta, por exemplo, as proteínas, os pais ficam de cabelo em pé. Como assim, doutora? Vai começar a comer carne já? Como que você aconselha isso no dia a dia? Eu geralmente falo para os pais deixarem as proteínas na textura do frango desfiado, tá? Então, às vezes eu falo para dar, inclusive, uma leve, não é uma triturada ou liquidificada, entendam bem o que eu estou falando. Uma leve triturada, eu digo, use o mixer e dê umas tchum-tchum-tchum assim, para que a carne fique na textura do frango desfiado. Não é para virar uma massa, um purê de carne, não é isso. Mas aquela textura eu acho que é mais fácil até do que a carne moída. Porque às vezes ele fala assim, eu vou fazer carne moída, mas a criança estranha a bolinha. Exatamente. Aí eles põem a comidinha e ficam assim... E cospe as bolinhas de carne moída. Exatamente isso, porque a primeira coisa que a mãe fala, então eu vou fazer carne moída. Eu falei, não começa pela carne moída. Cozinha bem uma carninha, quer ver carninha ensopada de panela? Delícia, você põe ali, as carnes são muito ricas, carne que você pode usar, carne de segunda, inclusive, músculo e tudo mais, né, a 100, que são carnes muito ricas e que você cozinha ali na pressão e ela vai automaticamente desfiar. Então, geralmente eu falo isso. Peixe é muito fácil, porque o peixe de você passar o garfo, ele já vai ficar todo desfiadinho. E o ovo você vai fazer, por exemplo, um ovinho mexido, ou cozido, que você vai amassar com um garfinho, ou mexido mesmo, e ele já fica meio nos pedaços suficientes ali para o bebê comer. E assim, pode comer qualquer carne, inclusive carne suína, que às vezes as pessoas falam, ai doutora, mas aí a gente vai dar já carne de porco para o bebê? Sim, pode usar carne suína, pode usar miúdos, não existe nenhuma contraindicação de usar qualquer tipo de carne para o bebê. Exatamente. Né? Não só, claro, frango ou carne vermelha. Isso. E é interessante a gente entender assim, então eu tenho que comprar porco para dar para o meu filho? Se não é o hábito da família, você não vai. Mas tem famílias que comem, por exemplo, miúdos. Você vai dar miúdos para o bebê? Tipo eu. Vai. Você come? Vocês comem? Eu como coração, moela... Então, você vai oferecer isso quando você tiver o seu bebê. Com certeza. Eu não como, eu como coraçãozinho. Eu acho, tipo, super rico. Imagina, o interior do animal contém toda a energia do animal. Então, e aí é uma questão cultural. Eu tenho um paciente que o pai é da Índia. Então, ele dá comida da cultura dele. Indiana. Então, quando a gente foi fazer a introdução alimentar, foi inclusive muito interessante, porque eu fiz muitas perguntas para ele, porque a gente acaba tendo curiosidade, né? E eles usam, por exemplo, comida condimentada para o bebê. Com certeza. E como que eu ia falar? Ele falou, não, mas lá a gente dá comida condimentada. Então, a gente fez um aglomerado de informações culturais para eles poderem oferecer comida para aquele bebê. Justamente porque comer não é só nutrir. Comer também tem essa questão cultural de você fazer parte daquele grupo familiar. Quem aí não lembra do almoço de domingo na casa da avó? Então, fazer parte daquela família também está ao redor da mesa. A ceia de Natal,
né? O aniversário. Então, essas coisas são importantes de a gente entender, que a gente não está ensinando só o bebê a comer e a se nutrir, a gente está integrando aquele bebê dentro daquela família. Eu, quando fui viajar para Tailândia, eu lembro que eu via no café da manhã, na Tailândia eles têm muitos hábitos de, em vez de ter o almoço, ter um café da manhã estilo almoço. Então, eles tomam um baita café da manhã com feijão, com um monte de outras coisas, né? Aqueles frango, sopa, tudo lá. E eu achava muito bonitinho que as crianças estavam no cadeirão e elas comendo uns espetinhos de frango ou uns espetinhos suínos já de manhã cedo no café da manhã. Né? Porque é uma coisa cultural deles. E eu ficava pensando, gente, isso no Brasil é quase que completamente impensável a gente ver um bebê comendo frango de manhã. Né? Mas pode. Claro, pode comer qualquer coisa em qualquer horário. Outra coisa que eu vejo muito comum no consultório é a mãe dar a janta pro bebê, tipo, 5 horas da tarde, e aí depois o bebê continua acordando um monte à noite morrendo de fome. Porque aí ele vai mamar às 8 horas da noite, quando vai dormir, e já o almoço, a janta já foi embora faz muito tempo, né? Que não tem um horário específico para você dar a janta para o bebê. Então, você vai oferecer alimentos permitidos no horário de oportunidade. Então, a janta, inclusive eu digo, às vezes o pai passa o dia inteiro fora de casa, ele chega às 6h30, 7 horas da noite, e aí ele não pode fazer uma refeição com aquele bebê? Por que ele não pode jantar com o bebê às 7 horas da noite, se está contemplado dentro da rotina? Então, a gente precisa entender que o nosso corpo não funciona por horários para comida. Então, não, café da manhã é só pão, inclusive péssimo. Pão e café, por exemplo. E fruta, tudo bem, a fruta entrou bem, mas por que a gente não dá uma proteína também no café da manhã? Sim. Que é tão importante para o crescimento da criança. Para criança, né? Que tem alergia ao ovo, eu tenho pacientes que dão frango. Frango, exatamente. Muito tempo eu dei franguinho grelhado para os meus filhos de manhã. Com certeza. Porque é um bom alimento. Bom, estamos chegando no final já do podcast e acho que agora é o momento de a gente responder algumas perguntinhas que foram encaminhadas para a caixinha da Desi. Vamos ver. Bom, vamos lá, umas perguntinhas. É normal o cocô do bebê ficar com uma consistência mais pastosa depois do início da introdução alimentar? Sim, é super normal que altere o hábito intestinal aí da criança, justamente porque a gente está passando de uma alimentação que era exclusivamente líquida para uma alimentação pastosa, né, e com alimentos um pouco mais sólidos. Então, pode acontecer, sim, de as fezes ficarem mais consistentes e, no geral, a orientação inicial é de fazer aumento da oferta de líquidos para a gente tentar equilibrar isso, né? Dar preferência para alimentos que costumem soltar o intestino, então abóbora, mamão, a laranja, a manga, que mais, Mari? Pera, abacate, ameixa. Isso, o abacate. Dá também para a gente fazer o chazinho de ameixa, que é muito fácil de fazer, é só colocar 80 ml de água fervida, umas 2 ou 3 ameixinhas dentro, mexe um pouquinho ali e vai oferecendo aquele líquido para o bebê ao longo do dia. E pode oferecer também aquela mexinha amassada, tá? Inclusive, a gente espera que a consistência do bebê, que coma bem, entre aspas, seja como se fosse uma massinha de modelar, né? Eu digo que o bebê faz o cocô e ele senta, parece que fica até o formato do bumbum. O formato da bundinha no cocô. Isso. Outra coisa só que eu queria falar das fezes, é que você pode perceber que, assim, você deu uma mão, aí na próxima vez que o bebê faz cocô, sai o pedaço do mamão inteiro lá. É normal, tá? Não se assustem. E um outro detalhe que as mães sempre se assustam dá banana pro bebê e o bebê faz o cocô com uns fiapinhos pretos. As mães acham que é verme. Exatamente. A gente recebe muita foto de cocô no nosso WhatsApp. E aí elas mandam aquilo achando que o bebê tá com verme, começou a comer, já deu verme. Não. Aquilo é a fibrinha da banana, normal, vai sair assim. E tem várias perguntas aqui sobre iniciar somente com frutas. Nos 6 meses o bebê deve comer só frutas? Tem uma outra, inclusive, também. Pode oferecer legumes no começo? Pode oferecer qualquer alimento que o bebê possa comer. Então, qualquer tipo de fruta, não precisa ser laranja-lima, não precisa ser banana ouro, qualquer uma, tá? Qualquer banana que você tem em casa, qualquer laranja que você tem em casa, abacate, manga, qualquer legume. Então, chuchu, cenoura, batata, berinjela. Aí também não exagera, né, gente? Berinjela não dá, né? Berinjela, pois é, então. Não, berinjela tudo bem, pula. Todos os tipos de carne,
todos os tipos de leguminosas. O que são as leguminosas? São os feijões. Então, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, feijão de qualquer tipo. Então, aqui no sul, a gente usa muito feijão preto. Em São Paulo, o pessoal usa muito feijão vermelho. Mas pode ser feijão fradinho, feijão branco, o que você tiver hábito de consumir. Qualquer tipo de carne, de proteínas, vísceras ou partes qualquer aí que vocês estão habituados a comer dos animais. E para encerrar, essa é muito boa. Doutora, porque não é mais recomendado dar suco ao bebê até 1 ano? Então, várias coisas estão envolvidas com essa história do suco e isso virou uma polêmica enorme. Foi uma das recomendações que entraram recentes, em 2018, orientando a gente não oferecer mais suco para o bebê até 1 ano de idade, tá? Então, quando a gente oferece o suco para o bebê, a gente vai estar concentrando basicamente o açúcar da fruta ali dentro daquele suco, em vez de a gente dar as fibras e o restante, e em vez de a gente estimular a criança a fazer os movimentos mastigatórios. Então, a gente prefere que seja oferecida a fruta e água para o bebê, que é assim que ele deveria se alimentar. Além disso, alguns bebês também podem começar a ingerir muito suco, por exemplo, toma um suco lá que a mãe fez com uma laranjinha lima e aquilo tem uma densidade calórica menor, apesar de ser basicamente açúcar, né, da fruta. Mas aquilo pode encher o estômago da criança com uma densidade calórica muito baixa e acabar fazendo com que a criança não coma tanto e tenha ali uma questão com seu ganho de peso. Então, o que a gente prioriza, já que a gente está passando para a introdução alimentar, é oferecer alimentos. E a gente vai deixar o suco para depois de 1 ano e mesmo assim, o suco, ele deve ser feito assim de forma muito ocasional, tá? O que a gente sempre vai priorizar é comer a fruta. E uma outra coisa também é que alguns bebês, eles passam a tomar suco, ou água de coco, inclusive, eles passam a recusar água. Exatamente. Isso é muito comum, então a gente pede para usar assim de uma forma muito eventual mesmo, com parcimônia, e principalmente depois do 1º ano de vida. Bom, gente, acho que é isso. Muito obrigada a todos que estiveram com a gente no Pediatria Cast e fiquem atentos ao próximo episódio. Até mais, muito obrigado e lembrem, a gente vai estar sempre abrindo caixinha de perguntas no nosso Instagram, tanto no meu quanto no da Mari, fazendo perguntas para a gente poder responder aqui para vocês. Até mais!